Fala galera, está no ar mais um Espaço Universitário aqui pela TV Câmara São Paulo. Nesse programa a gente apresenta documentários audiovisuais feitos por alunos ou ex-alunos de comunicação. No episódio de hoje vamos falar sobre off-road, uma atividade esportiva praticada em locais que não possuem estrutura urbana, como estradas e calçadas não pavimentadas. O termo off-road significa, em inglês, fora de estrada e pode ser praticado em motos, veículos 4x4, jipes, caminhonetes ou veículos apropriados para trilhas na natureza. Você conhece alguém que pratica off-road? Eu acho que não. Mas fiquei bem interessado para assistir o doc. Então fiquem agora com a primeira parte de off-road, paixão que corre nas veias. Roda aí. Salve galera! Bora deixar o estresse de lado, preocupação em casa e curtir a vida. Hoje é dia de trilha, hein? Partiu? Eu sou professora de ensino fundamental, trabalho na Fundação Bradesco. E o que te aflige no mundo moderno? É a falta de tempo que a gente tem, às vezes, para se dedicar a coisas pessoais mesmo, né? Fazer uma atividade física. Eu mais gosto é do desafio, né? Que a gente acha que é movido a desafios. O desestressar do dia a dia, você vir pra trilha, você esquecer dos problemas do trabalho. Aí sim, Gi! E no meu carro tem um adesivo que esse 4x4 não é do meu marido. O que eu mais me preocupo hoje em dia é a violência, né? Então a gente mora na cidade, fica sempre se preocupando com o horário que sai, o horário que volta. O off-road para mim foi uma escolha de vida. Eu consegui muita superação, consegui descobrir os meus limites, consegui vivenciar momentos que eu tenho certeza que na cidade eu não conseguiria fazer. As pessoas precisavam ter uma noção do que é a natureza, né? Em 2, 3 horas no meio do mato a gente consegue saber quem que é companheiro, quem que é líder, quem que é encostado. Agora ficou bom, né? E eu acho que isso acrescenta para minha vida como pessoa, me deixa mais forte, me faz me sentir mais corajoso. É adrenalina e muito ralado no Jeep inteiro e bora que tem mais trilha pra frente.
Cada dia mais a gente está em lugares diferentes, superando os obstáculos. Ah, vai sim! Não tem como explicar, é só vivenciando o mesmo dia a dia e é um amor eterno, que eu diria. Essa você mandou bem, cara. Essa aí. Mateus, não tem nota pra dar. Mais um pouco você vai ser expulso da escola, né? Quis fazer um pouco diferente, mas não deu, né? Primeira coisa que apaixona no off-road é o companheirismo. É a liberdade, é a aventura, é a saúde, que cada vez que você viaja por uma trilha desconhecida com 4x4, você volta no tempo. É um estilo, é uma paixão e não tem como. É um vício que não sai nunca mais. Gosto quando o Jeep quebra, gosto entre os amigos, gosto das amizades, gosto dos lugares que o off-road te proporciona. São lugares que você vê e jamais esquece. São coisas que você passa que ninguém passou e aí afora. Estou nisso há 32 anos. E pretendo ainda, enquanto eu não tiver assim ruinzinho, mas uma cadeira de roda 4x4 vai me carregar muito bem em tudo. É assim mesmo. Isso, garoto. Vem, pode vir, assim mesmo. Assim como tem muita gente que vai dar os gritos num campo de futebol, vai passear num parque, a nossa diversão é essa aqui, é no meio da natureza com o pessoal de Jeep. Você extravasa na trilha e faz novas amizades, então é muito interessante, é muito bacana. Existe o perfil de um jipeiro? Todo mundo pode ser, desde que tenha o espírito de liberdade, senão não vai dar certo. Eu tô quase encostando no céu! E o legal do off-road é assim, você conhecer novos amigos, conhecer novos lugares, superar obstáculos. E tudo que você aprende no off-road, você pode levar isso pro seu dia a dia, né? Que é a superação de obstáculos, vencer desafios. Sou mecânico, moro em São Paulo e esse é o meu escritório, né? Trabalho só com o que eu gosto, com 4x4. Eu acordo pensando em Jeep, passo o dia inteiro mexendo e trabalhando com Jeep. Fui gostando tanto que eu acabei tendo isso para minha vida no dia a dia, né? Então se tornou uma válvula de escape total. Aprendi a sair de situações inusitadas com uma abraçadeira e uma chave de fenda, por exemplo. Isso é muito legal. Aqui não tem, essa aqui é dentro do Vitara, velho. Tudo chave do Vitara, essa porra. Jeep tem que ter arame, alicate, martelo e talhadeira. Martelo eu quebrei ontem. Dei o cabo na sua mão, lembra? Será que é engrenagem, alguma coisa também? Peraí. Ó, aqui é um sinal, aqui é outro. Certo? Aqui é alimentação. Você pega um pedaço de fio e põe aqui. Se você alimentar aqui, você vai alimentar esse e esse. Pra você saber qual que tá ruim, você pega um alicate assim, ó. Vamos supor, você alimentou aqui, ficou tec-tec. Você já vem aqui, ó. E faz aqui. Quer dizer, você vai estar fazendo a função dele. Ai, tô até dor no braço, só de manobrar. Eu gosto mais da companhia das pessoas, né? Da turma que você tá entrando na trilha.
DNA, tá no sangue. É isso aí. É isso aí. Bem-vindo. Droga me arrastando. Para falar sobre o trabalho, recebemos aqui no estúdio a Larissa Kolozuki, autora do doc e jornalista formada pelo Mackenzie. Obrigado pela presença, muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Larissa, para começar, por que você resolveu fazer o seu TCC sobre o off-road? Off-road é uma atividade que está muito presente na minha vida, desde que eu me entendo por gente, na verdade. Eu fiz mais por influência do meu pai, que ele pratica off-road desde sempre, então mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos eu comecei a fazer trilhas de Jeep com ele e eu sentia que as pessoas tinham curiosidade de saber como que é essa atividade. Toda vez que eu postava nas redes sociais ou conversava com alguém sobre isso, eu recebia muitas perguntas e pessoas curiosas vindo falar comigo para saber como que é. Então, basicamente, foi para divulgar mesmo a atividade e torná-la mais conhecida. E como é que você conheceu as pessoas que aparecem no documentário? As pessoas do documentário, na verdade, eu fui boca a boca, assim. Meu pai, ele me ajudou no começo, falou, acho que fica legal se você for atrás do fulano e do ciclano. Aí eu conversei com essas pessoas e elas me apresentaram mais pessoas, que me apresentaram mais pessoas e assim eu fui selecionando quem eu gostaria de entrevistar, de acordo com o conteúdo que elas falavam, enfim. Entendi. Você mantém contato com essas pessoas? Mantenho. Até hoje eu converso com a maioria delas, porque eu passei a trabalhar com uma equipe que eu entrevistei no meu documentário, que chama Adriana Lama, e então a gente tem muito contato até hoje. Eu cuido das mídias sociais deles e vou viajar com eles, faço trilha o tempo todo. Você apresenta uma mulher que pratica off-road. É difícil encontrar mulheres nesse meio ou não? Infelizmente sim, não é muito comum. Eu diria que em toda a minha vida, assim, pelo que eu me lembro, se eu encontrei 5 mulheres dirigindo um carro é muito, entendeu? Tem muita mulher acompanhando, indo com amigos, com o marido, enfim. Mas mulher que pilota mesmo, Jeep, que faz parte de verdade, é difícil ainda. E o que você acha que poderia ser feito para as mulheres se aproximarem do off-road? Na verdade, tem que combater um preconceito que existe aí na atividade, entendeu? Porque off-road é mais ou menos igual, futebol, por exemplo. Que não é comum você ouvir falar que uma mulher joga futebol ou que pratica off-road. Isso existe ainda muito na sociedade, eu sinto isso, entendeu? Então, o primeiro passo eu acho que é justamente mostrar, assim, porque é um pensamento que parece que é muito mal estruturado, assim, que a base de estudo é uma coisa ridícula, que é como se a mulher não soubesse dirigir. Tipo, é isso que sustenta esse preconceito, entendeu? Então, eu acho que o caminho para combater esse preconceito é justamente dialogando com essas pessoas que já estão na atividade e abrindo espaço para mais mulheres participarem, entendeu? Porque está faltando muito isso ainda. Larissa, quais foram as suas maiores dificuldades para a realização do documentário? Foi conciliar tudo de uma vez, eu acho. Porque fazendo estágio, último ano de faculdade, eu viajei muito com o meu documentário. Então, fui para muitos lugares. Eu acho que a maior dificuldade, na verdade, foi o começo, que é colocar no papel a ideia e estruturar como que eu ia fazer tudo que eu queria fazer. E o final também foi um pouquinho mais complicado, que é a hora de organizar tudo, enfim, colocar no papel de novo, né, para apresentar para a banca, enfim, essa parte eu acho que é a mais chatinha, mais trabalhosa de fazer. E para quais lugares você viajou? Eu fui para Santa Catarina, para o interior de São Paulo, Minas Gerais. Acho que esses foram os estados, mas umas 8 cidades nesses estados. Foi bastante coisa. Olha, o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários audiovisuais feitos por alunos ou profissionais da área de comunicação. Continuamos com a presença da jornalista Larissa Kolozuki, formada pelo Mackenzie e autora do documentário sobre off-road.
Lário, o TCC costuma deixar os alunos bem estressados. Conta pra gente como é que foi esse seu último ano de faculdade. Exigiu muita disciplina da minha parte para conseguir conciliar tudo. Assim, o estágio, o TCC, outras provas da faculdade, enfim. Então eu tive que ser muito organizada e focada para conseguir fazer tudo direito, entendeu? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e se a pessoa não tiver mesmo foco e organização, ela vai se perder, isso é fato. Isso acabou te atrapalhando nas provas ou você conseguiu se dar bem em tudo? Não, eu só tive que conciliar um pouco mais com o estágio, porque como eu viajei muito, então isso exigiu uma flexibilidade do meu chefe, entendeu? Entendi. Então eu tive sorte com ele, porque ele entendeu que era uma prioridade, enfim, eu precisava fazer aquilo e ele foi super tranquilo comigo, mas não é assim com todo mundo, né? Então eu admito que eu tive sorte em relação a isso. E a faculdade ela disponibilizou os equipamentos para a gravação do TCC? O Mackenzie disponibiliza, mas a minha opção foi não pegar os equipamentos de lá por uma questão de risco mesmo. Porque assim, como viajei muito para lugares arriscados, enfim, que tomava chuva, barro, terra, então eu quis comprar os meus equipamentos até para poder utilizá-los depois, enfim. Mas o Mackenzie, ele dá essa estrutura, foi uma opção minha não usar. E valeu a pena ter comprado esses equipamentos? Você usa até hoje? Ou... Eu uso inclusive com a Adrenalama que eu falei pra vocês, que é aquela equipe. Eu continuo viajando com eles, então eu uso tudo que eu comprei, sempre. E você tem ideia de qual foi o custo geral, assim, para fazer esse TCC? Tanto de equipamento, viagem, tudo que você gastou? Olha, juntando tudo, eu acho que deu uns 10 mil reais, mais ou menos. Então, eu banquei isso com o meu salário do estágio e eu me organizei para juntar esse dinheiro, entendeu? Durante mais de um ano. Antes do TCC, eu já estava mais ou menos na cabeça o que eu precisava comprar e aí eu fui juntando dinheiro. Então, eu cortei todos os gastos para conseguir juntar essa grana e fazer. Lário, qual o seu conselho para quem está começando a fazer o TCC agora? A primeira dica que eu sempre dou é fazer o que se gosta, entendeu? Porque o TCC ele já é trabalhoso demais e algumas vezes estressante. Então, quando a pessoa faz o que ela realmente gosta, assim, o que fez ela ir para a faculdade de jornalismo, de publicidade, enfim, pegar dessa raiz, sabe? O que ela gosta de verdade, aí torna muito mais fácil tudo, porque ela começa a entender melhor, ela começa a refletir melhor sobre aquilo e ver o melhor caminho de fazer. Acaba se tornando uma coisa divertida, tipo, um aprendizado legal, sabe? E em algum momento você se arrependeu de ter escolhido esse tema? Não, em nenhum momento. Eu achei que foi perfeito para mim, porque eu gosto muito disso, eu entendo muito disso e abriu muitas portas, assim, em geral. Então eu gostei muito de ter feito sobre off-road. Por ser esporte radical, teve algum cuidado especial com a segurança, as filmagens? Sempre tenho. Em geral, principalmente com os equipamentos, eu já não sou uma pessoa muito equilibrada, digamos assim. Então a minha maior dificuldade foi mesmo, assim, com 3 câmeras, enfim, e me equilibrar no barro e passar no lugar certo. E sempre tem a segurança já normal do off-road, porque tem risco, né? A estrutura não é muito sólida, digamos assim. Então eu tive que tomar o dobro de cuidado, até mesmo em viagem, com todos aqueles equipamentos e organização mesmo de guardar os equipamentos de uma forma correta. Então tem todo um cuidado por trás. E sobre as viagens, o que você pode contar que aconteceu de interessante? Não teve um fato específico, assim, que eu lembro, mas em geral eu conheci muitos lugares que eu nem imaginava que a gente tinha aqui no Brasil. Assim, e lugar bobo, que não é conhecido, sabe? Não é um ponto turístico do Brasil mesmo. E eu notei que a gente tem muita coisa aqui para ser explorada. Então, eu fui para cidades pequenas em geral e eu me surpreendi com o que eu vi, assim, as belezas naturais, enfim, o contato com a natureza que eu tive foi incrível. Acho que esse foi o ponto mais legal da experiência. E é esse o propósito do off-road, né? Você descobrir novos lugares, lidar com novas situações. Exatamente, é o propósito final, assim, e inicial e tudo, é justamente esse contato com a natureza e a sensação de você explorar esses lugares e superar obstáculos, entendeu? Porque acaba sendo muito além do obstáculo que você passa com um carro, por exemplo. É um obstáculo pessoal, entendeu? Você superar aquela dificuldade, isso eu acho que é a melhor parte. Muito legal.
E vocês, estão gostando do assunto de hoje? Então confira agora a segunda e última parte de Off-Road, paixão que corre nas veias. Hoje estou migrando essa minha rotina de escritório, trânsito, para me dedicar 100% ao off-road. O que mais me aflige hoje é essa questão da correria do dia a dia, o estresse, a criminalidade. O off-road, para mim, foi a melhor alternativa que eu encontrei para aproveitar as minhas horas vagas. Você considera que fazer trilhas de Jeep funciona como uma válvula de escape do cotidiano? Também, viu? Porque a gente vive esse estresse da semana no trabalho e acaba vindo sujar a roupa, o corpo, mas volta com a alma lavada. É assim. Você sai da selva de pedra que a gente tá diariamente. Então você tem contato com planta, com bicho, com gente também diferenciado. Quanto você gasta mensalmente com o seu Jeep? Olha, eu nunca parei para fazer o cálculo, porque se eu fizer, acho que eu paro de fazer trilha. Nunca parei para fazer a conta, não. A verdade mesmo, pra mulher ficar sabendo depois, ou como é que é? Não é barato, assim, para você lavar um Jeep hoje você deve pagar R$100. Para você encher o tanque, você enche com uns R$150. Aí você precisa trazer comida, bebida, água, sempre tem que fazer uma manutenção, então você deve gastar por trilha uns R$500. E se você pudesse definir sua paixão em uma frase, qual seria? Quanto pior, melhor. Isso é a minha vida. Me ajuda a te ajudar, Matheus. Larissa, reclama aí. Qual é a sua opinião a respeito do Matheus? Ele é chato? Fica atrapalhando. Ele é chato ou não é chato? Deixa eu me concentrar. Ele é chato? Ele é Chatíssimo. Chatíssimo. Chato, já viu que ele tá com fome. Em alguns lugares da América do Sul tem o chavismo. Aqui nós temos chatismo. Eu faço um pau mais escuro? Pastoso. Te levou a participar do mundo off-road. Você não vai me apresentar? Não. Pode falar. Desculpa, qual é a pergunta? Tô bom, só tá esquentando. Tá esquentando a marmita lá. Mas eu tô esquentando a marmita lá. Frango de padaria. Não, tá mais porretão. Eu ouvi algumas avisadas. Não dá. Eu vou parar. Não, vai, André. Eu vou parar. Fácil? Tá, tem uma ali? Oi? Rasgou a capota? Rasgou? E aí? Testando, 1, 2, 3. Tá! Para de fazer isso! Sempre com o telefone guardadinho. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Nem que seja 2 pontos no fim de frente. Muito
Muito legal. Larissa, como é que foi produzir todo esse conteúdo individualmente? Foi bem difícil, porque eu fiz todas as partes, assim, eu editei, eu gravei tudo e as partes mais detalhadas também, assim, então a capa do documentário, a gravação, então foi bem difícil. Essa parte eu tive que me organizar muito, porque com as viagens, primeiro que eu tinha que ter um roteiro pronto, né, e essa foi a minha maior dificuldade, eu acho, porque eu não conseguia... É que o off-road, ele é muito... Acontece tudo de uma vez, você não tem como planejar, entendeu? Então eu tinha dificuldade de ter um roteiro, assim, porque eu não sei o que ia acontecer nas viagens. Então, fazer tudo isso e organizar tudo que eu gravava e editar depois, enfim, foi um pouco complicado, mas eu aprendi bastante, assim, não me arrependo de qualquer forma. E você teve a opção de fazer em grupo? Não. O Mackenzie é individual, sempre. Documentário ou revista, enfim, qualquer veículo que você escolher, você tem que fazer individualmente. E por conta dessa necessidade de fazer um trabalho individual, quais foram as dificuldades relacionadas a isso? Como eu falei, acho que foi a organização de conseguir fazer o roteiro, a gravação, a edição, tudo para dar tempo de entregar o trabalho na data certa, entendeu? Porque é muita coisa para uma pessoa só fazer. Então, não só o documentário, acho que qualquer TCC, né? Tem muitas etapas que são bem chatinhas, assim, e você tem que ter muita cabeça para pensar em tudo. Sozinho, né? Ainda mais no documentário, que é um filme, então você tem que pensar na câmera, você tem que pensar no que o cara vai falar, na luz, no som e tudo ao mesmo tempo. E num ambiente que você não sabe, você não pode controlar, se vai chover, se não vai, se a luz tá boa ou não, porque eu gravava sempre fora, né? Não gravei em estúdio em nenhum momento. Então, acho que controlar mesmo essas situações e saber driblar, caso aconteça alguma coisa que fora do planejado, sabe? E você tinha alguma noção da captação de imagens? Eu tive na faculdade, tive algumas aulas sobre isso, mas eu acho que eu aprendi mais na prática. Então, quando eu comprei a minha câmera, a primeira câmera, eu comecei a manusear e entender como funciona. E aí eu fui entendendo qual era o meu estilo de gravação. Então, eu sempre gosto de imagens muito bonitas, tipo, valorizar bem a estética do documentário. Sim. E aí eu fui descobrindo isso sozinha. Mas óbvio que a estrutura, enfim, tudo veio da faculdade, né? O aprendizado inicial. E tudo foi editado por você também, né? Você não tinha uma noção de edição, qual programa você usou? Eu tive uma noção que antes da faculdade eu fiz um curso técnico de publicidade e aí eu fucei muito sozinha também. Então, no meu computador, eu instalei um programa e aí eu fui mexendo e fuçando até eu aprender tudo. E como eu gosto muito de edição, então eu não tive muita dificuldade. Para mim era divertido fazer. Prazeroso, né? E qual programa você usou? Eu usei o iMovie e o Final Cut. E você teve muito tempo de gravação? Eu tive muito tempo de gravação, assim, que eu fiquei perdida, admito, porque eu saía gravando tudo que eu achava legal e quando eu fui ver eu tinha muitos vídeos, muitos vídeos e para separar tudo aquilo eu precisei do roteiro, assim, de fato. E eu queria colocar tudo, mas eu queria ao mesmo tempo um documentário que não fosse tão extenso, eu queria uma coisa mais compacta mesmo, entendeu? Mas eu tinha muito material. E chegou a dar quanto tempo, mais ou menos, você lembra? De gravação total? Bruto. Sei lá, juro, umas 15 horas mais ou menos. Caramba. Foi muita coisa. Que eu viajei demais e tudo eu gravava, eu não desligava a câmera em nenhum momento, entendeu? E para reduzir isso também é uma dificuldade enorme, né? Às vezes você quer colocar uma coisa, só que não entra ali no tema, você não consegue conciliar tudo, né? Teve uma vez, inclusive, que agora eu lembrei, que eu não estava gravando e eu estava sempre com a câmera ligada, só que justo nesse momento eu não estava com a câmera ligada, não estava gravando e um dos carros capotou. E eu não estava gravando aquilo, eu fiquei, nossa, não acredito nisso. Então acontece, sabe? Então eu tive que ficar sempre gravando, sempre atenta, por isso que eu tive tanto tempo de gravação, porque eu não sabia o que ia acontecer, então eu tinha que estar ligada. E como é que você fez para conseguir as parcerias que você teve no documentário? Eu fui batendo de porta em porta, na verdade. Como eu tinha um pouco mais de facilidade, eu estava conhecendo muita gente no off-road, então eu separei os veículos
que eu mais gostava, que eu mais me identificava e que são bastante até. E eu apresentei a minha ideia. Eu falei, olha, eu tô fazendo um documentário sobre isso, porque eu quero divulgar o que é o off-road para as pessoas e os jornais impressos e online, enfim, eles também têm essa finalidade de apresentar o que é essa atividade para o Brasil inteiro. E aí eles se interessaram e toparam, assim, me ajudar na divulgação e eu também achei que eu tive mais credibilidade de ter essas parcerias que são conhecidas, entendeu? O off-road ainda é pouco conhecido? Por exemplo, quando você falava na sua faculdade sobre o tema, você tinha que ficar explicando muito sobre o que era o conteúdo? Sim, porque tem duas diferenças, na verdade. A primeira é que rally é diferente de off-road. Então, as pessoas conhecem mais o rally, que é competição mesmo. Então, envolve velocidade, enfim, são campeonatos bem conhecidos. E o off-road é quem faz por hobby. Então, a pessoa que vai lá, compra um veículo 4x4 e quer se aventurar, entendeu? Isso não é muito conhecido. Na verdade, tem muita gente que fica, como que vocês fazem isso, né? Sai sem rumo, assim, mas tem todo um cuidado. Então, por exemplo, a gente não pode fazer trilha de Jeep em um lugar que não seja permitido, entendeu? Sim. Então, ele não é muito conhecido por isso. Essa foi a intenção maior do documentário mesmo, é explicar direito, porque quem está ao meu redor sabe que eu pratico off-road, que eu gosto, que eu sempre falo disso, mas não entendia direito. Então, esse documentário ele tem essa intenção de ser mais didático e falar, ó, isso é off-road, a gente gosta disso por causa de tal coisa, enfim, essa é a intenção. Sim. Então, é bom deixar claro que não existe profissional de off-road, é uma pessoa que tem outra profissão e utiliza disso como um hobby mesmo. O off-road, nesse caso, ele serve como uma válvula de escape do cotidiano, isso eu bato bastante nessa tecla no meu documentário. Que é a pessoa que ela tem o seu dia a dia normal, assim, trabalha, enfim, mora na cidade, e aí ela faz o off-road, ela faz trilha porque ela quer ter mais contato com a natureza, então acaba sendo essa válvula de escape dela dar um tempo no trabalho, dar um tempo na cidade e ter esse contato e estar entre amigos, enfim, e superar os obstáculos. E você chegou a aproveitar o documentário para praticar ou não dava tempo de fazer as duas coisas? Mais ou menos, assim. Eu não cheguei a dirigir durante as viagens das gravações. Mas eu participava de alguma forma, assim, sempre dá um tempinho de se divertir um pouco, mas era corrido, não era tão fácil assim. Mas só de estar ali, de ter contato, já é uma experiência bem legal, né? De qualquer forma, eu já estava fazendo, entendeu? O off-road ali, mas estava com umas outras preocupações, tipo, não estava focada ali no que estava acontecendo, só para gravar, enfim. E seu pai acompanhou as gravações? Não, ele acompanhou, assim, umas duas só que eu fiz, porque ele que me ajudou a planejar, entendeu? Foi bem no comecinho, mas aí depois eu queria não depender dele para fazer mais o que eu queria, mas é óbvio que ele me ajudou muito, ele que me influenciou a fazer. Só que a maioria das trilhas ele não estava junto, eu quis me aventurar sozinha. Qual o trecho do documentário que você tem mais orgulho assim, de ter produzido, que você acha que é o principal? Eu gosto de todas as partes, para falar a verdade, assim, sou suspeita para falar. Mas eu gosto muito de uma parte que é quase no final, que a gente fala sobre liberdade, assim, que o off-road, que é mais emocional, sabe? Que aparece até um dos meus personagens, tipo, com a mão pro alto, assim, nossa, tô quase encostando no céu, porque é muito isso, assim, você quer sair dos seus limites, você quer encostar no céu, você quer fazer o que você nunca faria no seu dia a dia. Eu acho que quando eu sinto isso no documentário, que está bem presente nessa parte, é o que mais me orgulha, que eu gosto bastante. Passa muito isso também, essa sensação de liberdade das pessoas quererem fugir do cotidiano, estar presa a uma rotina, ela sai ali para espairecer mesmo. É total, assim, o off-road é um psicólogo pra gente, entendeu? Porque é um momento nosso. Sim, é um momento que você está com as pessoas que você gosta, que você faz o que você gosta e, enfim, e é mágico. Então, eu não gostava de fazer, admito, antes, quando eu era pequena, tipo, eu não via graça nenhuma. Mas depois, com o tempo, foi me cativando, entendeu? E o off-road é muito praticado fora do Brasil? Ele tem muito mais força fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é bem forte. Aqui no Brasil, a gente está a caminho ainda. Como seu pai teve essa influência sobre o off-road? Como foi passado para ele? Inclusive, eu estava pensando nisso esses dias, porque eu fui fazer uma gravação com a Adriana Lama e aí o cara que estava guiando a gente foi o cara que influenciou meu pai a fazer, então foi uma coincidência muito grande. É um amigo do meu pai, assim, de anos, e ele tinha um Jeep e o meu pai começou a se interessar.
E aí ele influenciou, começou a levar meu pai em trilhas, isso há 30 anos, né? E ele comprou um carro para ele e ele começou a fazer. Então eu não conheço meu pai sem assimilar isso ao off-road, entendeu? Ele foi influenciado por esse amigo, como eu falei, e aí ele foi conhecendo mais e mais pessoas e hoje o grupo dele é off-road, sempre. E você acha muito comum dentro dessa comunidade off-road as pessoas passarem de pai para filho, ali aquela cultura familiar sobre off-road ou não? Eu acho que em partes, na verdade, depende muito, entendeu? Por exemplo, eu costumo dizer, a minha irmã, ela amava quando a gente era criança, eu odiava. Hoje ela não é muito fã e eu sou. Então os pais, em geral, eles tentam passar para os filhos, mas nem sempre os filhos pegam porque não é uma atividade super nossa, né? Você tem que passar uns perrengues de vez em quando, então tem que gostar mesmo. Mas não é por falta de vontade dos pais, eu acho que eles sempre tentam passar para os filhos isso. E você sentiu algum preconceito quando você foi fazer o documentário? Algum tipo de preconceito por ser mulher? Eu não sofri preconceito porque antes de gravar com os personagens, eu procurei vivenciar alguns momentos com eles. Então, antes das gravações, eu viajava com eles, eu conversava com eles com a câmera desligada para eles terem mais contato comigo. E isso ajudou bastante porque, infelizmente, o preconceito ainda existe, né? No off-road em relação às mulheres, porque não tem mulheres no off-road praticamente, é muito pouco. Mas eu não sofri esse preconceito, mas eu vivi situações meio chatas, assim, de me sentir mal porque eu era a única mulher, sabe? Essas coisas que não deveria ter tido isso. Sim. Mas isso foi importante porque eu tive a possibilidade de dialogar também sobre isso. Aqui no meu documentário eu falo só sobre a parte legal do off-road, como que funciona, por que as pessoas gostam disso, mas também existe o outro lado, entendeu? Pô, a minha intenção, como mulher fazendo isso, é chamar as outras também, falar, ó, vamos nessa, tá todo mundo junto aqui, você não precisa não fazer isso porque você é mulher, porque não existe isso, você pode fazer. Eu acho que isso tá muito na cabeça das pessoas que praticam off-road, dos homens principalmente, entendeu? E eu quero desmistificar isso, não existe, eu quero acabar com isso. E sobre o meio ambiente, existe um cuidado que os praticantes de off-road têm quando eles vão para alguma trilha? A gente vê que, às vezes, as imagens no seu documentário é uma coisa muito dentro da natureza. Sim. Mesmo. A primeira coisa que a gente deve estar atento é sempre fazer trilha em lugares permitidos, porque ainda existem pessoas que fazem em lugares que não são permitidos. Justamente porque sofreram essa agressão, a natureza sofreu isso e em um lugar que não poderia ter sido explorado pelos jipeiros, entendeu? Então, tem muito lugar que é permitida a prática, enfim, que não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência e saiba como lidar com a natureza nesses lugares. Então, existem vários pontos que a gente tem que sempre prestar atenção, por exemplo, quando um Jeep atola e você precisa desatolar ele, você usa o guincho, eu não sei se vocês sabem, vocês viram no documentário, você não pode colocar lá o cabo direto na árvore, por exemplo, porque isso agride a árvore. Você tem que usar equipamentos necessários para que você não cause nenhum estrago naquele lugar, entendeu? E o lixo, principalmente, por não deixar lixo onde a gente passa e não derrubar árvores, assim, isso eu acho que é a principal coisa. Enfim, tem que sempre ter essa consciência de que você não pode atingir de nenhuma forma aquele ambiente, entendeu? Tem que sempre ter a consciência de que você está ali e não pode interferir, enfim, tanto os animais como as plantas, enfim, qualquer coisa, você tem que estar muito consciente disso. E se você não tiver essa consciência também, você acaba agredindo muito, porque a gente vê no documentário que as pessoas fazem lanches lá, levam comida, então a produção de lixo mesmo dentro da natureza acaba sendo grande, né? Sim, eu acho importante até a gente falar sobre isso, porque eu vejo que ainda falta um pouco de conhecimento das pessoas em relação a essa parte, sabe? Porque todo mundo sabe que é legal fazer, mas nem todo mundo tem essa consciência. Então falta até esse aprendizado, não só por nossa parte, mas também por parte de ONGs, enfim, pessoas que tenham essa influência de ensinar as pessoas como se comportarem dentro da natureza, porque isso falta muito ainda. E é uma questão extremamente importante para ser debatida mesmo e as pessoas não falam sobre isso, é muito raro. Sim. Lari, para finalizar, qual a principal mensagem que você
deixa para quem assiste o seu documentário? Independente se gostam ou não de off-road, eu acho que a gente tem que sempre focar na vida, no que a gente gosta, entendeu? Então, fazer o que a gente se sente bem sempre e viver de uma forma mais leve, eu acho que essa é a mensagem principal. E nunca esquecer de onde a gente veio, né? Porque eu tenho um contato muito forte com a natureza desde sempre, eu gosto muito de estar em meio à natureza. E eu acho que isso fortalece a gente de alguma forma. Lembra de onde a gente veio, enfim, fortalece essas raízes. Larissa, muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Você quer deixar algum contato? Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, quiser falar comigo de alguma forma, o meu e-mail é larissa@adrenalama.com.br. Também a gente tem o site, enfim, eu estou no Facebook, sou fácil de encontrar. Tá bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. E se você também tem um trabalho audiovisual aí, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita e curte nossa página no Facebook. Até a próxima. Tchau!